Olá, seja bem-vindo ao Sala de Visitas. No programa de hoje vamos falar sobre a síndrome de Down. No Brasil, a cada 600 a 800 nascimentos, uma criança tem a síndrome, de acordo com o Ministério da Saúde. Para discutirmos o assunto, recebemos a psicóloga do Instituto Olga Cos, Sônia Casarim. Obrigada pela presença, Sônia. Obrigada pela oportunidade. Também com a gente a diretora da Associação para o Desenvolvimento Integral do Down, Alda Luciano Pacheco Vaz. Seja bem-vinda, Alda. Muito obrigada pelo convite. Em 21 de março é comemorado o Dia da Síndrome de Down, mas essa não foi uma escolha aleatória, né? E tem a ver justamente com a genética de quem tem a síndrome. Quem pode me explicar? O erro presente na síndrome de Down, a alteração que existe é o cromossomo, é o número de cromossomos, né? Então, a pessoa com síndrome de Down tem 3 cromossomos no par 21, por isso foi escolhida a data 21 de março, mês 3, né? 21/3. Então, 3 cromossomos do 21. E, Alda, essa data ela é muito importante porque é uma forma até de combater o preconceito, né? Através dessa informação. Sim, ela veio muito a calhar e nós comemoramos sempre. Várias ONGs se reúnem, várias mães familiares, para que seja uma data muito forte mesmo, que marque a inclusão. E quando foram descobertos os primeiros casos de síndrome de Down? Provavelmente sempre existiu na humanidade, né? Não identificado da maneira como fazemos hoje. A síndrome foi originalmente descrita em 1866 como mongolismo, não como síndrome de Down. Mas, mesmo tendo sido descrita como mongolismo, como ela foi descrita pelo médico John Langdon Down, então passou a ser síndrome de Down. E em 1959, Jérôme Lejeune, da França, aí sim identificou o erro genético, a alteração genética, que são é um cromossomo a mais, né, no par 21. A síndrome de Down ela é uma deficiência intelectual e não mental, né? Qual que é a diferença? A deficiência intelectual, ela diz respeito a limitações cognitivas, é só o intelecto. Houve muita confusão durante muito tempo, a deficiência mental é outro tipo de alteração. Na síndrome de Down, o que existe é essa alteração das funções cognitivas, é uma limitação cognitiva. Alda, você acredita que as pessoas confundem muito esses dois termos? Sim, até hoje ainda nem foi colocado, instituído o melhor termo, apesar da confusão. Mas o que é importante, existe uma deficiência intelectual, mas tem uma capacidade de aprender, sim. Talvez não como a maioria das pessoas idealiza, mas existe uma capacidade. Então, quando se pensa em síndrome de Down, deficiência intelectual, geralmente as pessoas pensam num déficit, mas nós pensamos em algo positivo, em capacidade de aprender, de evoluir, de ser incluído. Só uma parte aí, a limitação não quer dizer uma ausência de capacidade, é só uma limitação, como nós todos temos muitas limitações, né? Uma pessoa pode usar óculos porque tem uma limitação na visão, pode usar um aparelho auditivo, enfim, são diversos tipos de apoios e de talentos e limitações que nós temos. Nós temos limitações e temos também talentos. Quando isso se situa na média, não é tão marcado. Agora, quando passa de um determinado ponto, causa estranheza e aí vem essa questão da deficiência. E é uma luta que já vem vindo de tirar essa questão de não identificar pela questão da deficiência, e quando a gente fala tem deficiência intelectual, aí sim já fica, né? Uma coisa muito direcionada para a deficiência. Então, inclusive, aí alguns documentos mais atuais, como o DSM-5, já traz a expressão transtorno do desenvolvimento intelectual. É uma alteração, né, do desenvolvimento, mas sim, aí tem os pontos fortes e fracos, né, como todos nós temos. Então, vamos trabalhar nos pontos fortes. E quais são esses pontos fortes? São diversas habilidades. A pessoa com síndrome de Down, na verdade, ela tem todas as habilidades que uma pessoa pode ter, né? Ela tem o ritmo próprio dela fazer as coisas, mas hoje, inclusive, nós temos uma situação que ilustra
essa perspectiva, né? Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, uma pessoa com síndrome de Down nem era alfabetizada. Por quê? Era considerada uma pessoa com deficiência, então não precisava nem tentar, porque ela tinha uma deficiência intelectual, ela não podia. Eu cheguei a ouvir isso, trabalho há muito tempo na área, ela não pode ser alfabetizada. Hoje as pessoas com síndrome de Down estão na faculdade, né? Estão no curso superior. Então, ela tem um ritmo próprio de fazer, mas ela tem habilidades artísticas, tem habilidades motoras, tem a condição de ter uma vida social e afetiva. Hoje as pessoas com síndrome de Down se casam, que até o século XX não acontecia, né? Só no final do século XX começou a acontecer isso. Então, são todas as capacidades que a pessoa tem. O importante é respeitarmos as escolhas da pessoa. Então, muitas vezes, ou a família ou algum profissional faz a opção pela pessoa. Isso é muito negativo para qualquer um. Então, mesmo com síndrome de Down, existe sim a condição de escolher. E esses talentos, cada um tem um, como todos nós. Existem algumas atividades que acabam ajudando no desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down? Sim, em termos de oportunidade, de incentivo, estimulação de vida, o que for possível oferecer para essa pessoa, até para que ela possa escolher, vamos oferecer. Por isso que é importante que, por exemplo, numa escola, não seja aplicado só aquele conteúdo, mas que tenha outras atividades. Que eu falo de uma forma até geral, que os alunos possam conhecer exposições, participar da sociedade como um todo, participar de áreas artísticas para que tenha também um desenvolvimento pessoal, que tenha prazer naquilo que faz, para que se realize enquanto pessoa. Então, isso promove um desenvolvimento geral e não apenas na questão escolar, que a escola que oferece apenas conteúdo, oferece muito pouco para qualquer pessoa. Eu vou falar mais uma coisa também, na vida em família, possibilitar que a pessoa participe, né, da vida na família. Não seja o centro da família, mas seja um elemento da família, que não seja tudo voltado para ela e que possibilite, como a Alda falou, as escolhas. Mas participar da rotina, ter tarefas, ter deveres, além dos direitos, né? Fala-se muito nos direitos, mas também que essa criança tenha uma noção de dever, da participação dela, do papel dela, em todos os contextos que ela vive, tanto na família, como na escola, como na sociedade, né? E, Alda, existe uma estimativa de quantas pessoas têm síndrome de Down aqui no país? Olha, dados estatísticos, eles vivem sendo alterados. Talvez, Sônia, você tenha um dado mais recente. A gente trabalha com essa estimativa que já foi colocada no início do programa, né, de 1 para 600. Essa estimativa varia. Por exemplo, em países que se tem a prevenção é feita, por exemplo, com a questão da idade materna. Então, isso diminui. Países desenvolvidos como Estados Unidos e alguns países da Europa, pode ser 1 para 1000. E países que não têm esse tipo de prevenção, 1 para 600, 800, e aí vai de acordo, né? Então, é proporcional na população. E você é do Instituto Olga Cos, né? Qual que é o trabalho que o Instituto desenvolve? O Instituto oferece oficinas de artes e esportes. Acho que um aspecto muito positivo das atividades do Instituto Olga Cos é a questão geográfica, é chegar até onde estão essas pessoas. Então, é feito em instituições, até como a DID mesmo já foi feito, em CELs, em escolas, entidades, às vezes, da periferia, para aproximar dessas pessoas, né? Então, são oficinas de karatê, taekwondo e de artes plásticas e dança. Como você falou, né, Alda, não pode ter só aquele conteúdo escolar, né? Precisa oferecer diversas outras atividades. Sim, por exemplo, na DID nós também oferecemos artes plásticas, está no currículo escolar, né?
Inclusive, nós temos o reconhecimento legal a partir de 2012 como escola de ensino regular. Mas, paralelamente a isso, nós oferecemos aulas de teatro. O nosso teatro tem mais de 20 anos de existência, o grupo de teatro, né? Temos também aulas de dança, bateria, piano, teclado, capoeira, jogos rítmicos. Então, nós procuramos oferecer simultaneamente às atividades escolares tudo o que possa contribuir com o desenvolvimento dessa pessoa. Inclusive, já não falando mais da área de artes, nós temos um trabalho concreto de colocação em prática de todo aquilo que é aprendido enquanto conteúdo escolar, mas aonde que vai ser aplicado. Então, nós saímos muito pelo comércio local para trabalhar o uso do dinheiro, a comunicação. Então, é muito importante que seja de forma prática, que tenha a utilização e não que fique apenas um conceito. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sala de Visitas. Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre a Síndrome de Down. Continuo na companhia da psicóloga do Instituto Olga Cos, Sônia Casarim, e da diretora da Associação para o Desenvolvimento Integral do Down, Alda Luciana Pacheco Vaz. Sônia, o tratamento, na verdade o acompanhamento psicológico, ele é importante durante o tratamento e o dia a dia dessas pessoas? Como que é esse trabalho lá no Instituto? Como todo acompanhamento psicológico, isso é sempre visto com base nas condições da pessoa e na disponibilidade da pessoa e no caso da família também. Então, o apoio psicológico é interessante desde que a pessoa perceba essa necessidade e aceite essa condição. Então, aí sim a psicologia pode ajudar bastante, porque ainda existe muito preconceito. E a criança com síndrome de Down, ela percebe desde muito cedo que ela tem, não diria a síndrome, mas que ela tem alguma característica, alguma diferença. Ela é alvo de olhares diferenciados, é alvo de um tratamento diferenciado. Então, ela percebe. Construir essa autoimagem saudável dentro desses contextos é muito importante. Aí a psicologia pode ajudar muito. E questões específicas, se a criança apresentar, se a pessoa apresentar questões de comportamento, se a família tiver dúvidas quanto à questão da educação, isso é muito frequente, né? Os pais ficarem em dúvidas com o melhor modo de educar, aí sim a psicologia pode ajudar bastante. E Alda, a família e os amigos são essenciais, né? Sim, e é importante que tenha, sim, esse encaminhamento, que a escola consiga identificar qual é a necessidade, qual é a diferença entre falta de limites, por exemplo, e uma necessidade maior que envolve uma terapia, um apoio à família. E nós trabalhamos muito com o apoio à família, mesmo dentro da instituição, porque às vezes a família não consegue localizar, é preciso que um terceiro enxergue um pouquinho, né, tenha um olhar de fora. Algumas dificuldades, muitas vezes pessoais, que estão na família e não exatamente na pessoa com síndrome de Down. E nesse sentido, as coisas ficam um pouco desorganizadas. Então é importante que a família tenha esse acolhimento, a princípio, pela instituição, e quando for o caso, que ela seja encaminhada assim para um terapeuta que tenha prática com a síndrome de Down e que possa devolver à família um bem-estar geral. Então, a aceitação que começa dentro de casa, sim, a própria educação começa em casa e muitas vezes a família, por, entre aspas, não saber lidar, é assim que se comunicam, né? Terceirizam para a escola, por exemplo, ou esperam que um terapeuta resolva tudo milagrosamente, mas não é assim. Então, o que nós fazemos? Nós orientamos essa família
o terapeuta também devolve a responsabilidade à família para que a família continue sendo a referência e o ponto mais importante dessa pessoa. Sônia, como que é feito o diagnóstico, né, da síndrome de Down? O mais seguro é o diagnóstico laboratorial, o cariótipo, né? É um exame que pode ser feito com qualquer célula do corpo da pessoa, geralmente é pelo exame de sangue, que aí é feita essa contagem de cromossomos e é visto que tem um cromossomo a mais. São 3 tipos genéticos da síndrome, pode ser mosaicismo, trissomia simples ou translocação. Mas é pelo exame laboratorial. Agora, o médico encaminha para o exame laboratorial quando ele já observa sinais clínicos, né? A síndrome de Down é bastante conhecida e a gente costuma falar que está na cara, né? Ela é bastante notória, então tem o formato da face muito característico, a ponte nasal achatada, a prega palpebral oblíqua, uma prega na parte interna do olho, a implantação das orelhas pode ser diferente, o pescoço pode ser curto e grosso, são dezenas de características que aí o médico observa e aí ele encaminha para o exame laboratorial. E a partir de quando é possível detectar? Quando a criança nasce, logo após o nascimento, mas existe a possibilidade de diagnosticar a síndrome de Down antes do nascimento, durante a gravidez. Elda, a gente chegou até a comentar, né, sobre a idade da mãe, né? Pode ser considerado um dos motivos, na verdade, né, da síndrome de Down, mas quais são os outros fatores que acabam contribuindo? Eu só gostaria de fazer uma parte. Lógico. Isso é o que diz a teoria, as pesquisas, mas na nossa prática tem muitas mães jovens que tiveram filhos, inclusive mais de um caso com síndrome de Down. Então, a ciência está muito adiantada, mas ainda falta muito a descobrir, né? Por que será, né? Inclusive essas questões, as consequências na formação física, porque tem alterações muito significativas além daquelas que nós conhecemos, que são cardiopatia, a instabilidade atlantoaxial, tem uma incidência importante aí de catarata e outras que de repente acontece e nem o médico tinha noção, né? Só aí acrescentando, a idade materna é um fator de risco que a gente considera facilita, né? Agora, a gente lida no dia a dia efetivamente com muito mais mães jovens. E aí a gente considera isso. As mulheres se reproduzem mais numa determinada faixa etária, né? Então, a síndrome de Down só pode acontecer com mulheres mais velhas? Não. Né? Com mais de 30, 40 anos. 40 anos é tido como uma idade, né, que marca. Mas não, o que a gente diz é assim, aumenta o risco. Agora, todas as mulheres, adolescentes também, que estão aí numa fase de alterações hormonais, elas também têm um risco de ter um filho com síndrome de Down. Então, mulheres em idade fértil, como a gente diz, né, naquela idade de reprodução, elas têm filhos com síndrome de Down, podem ter, e a gente encontra muitas mães nessa idade, porque as mulheres têm mais filhos e aí têm filhos com síndrome de Down também. Agora, proporcionalmente, se a gente considerar as mulheres de mais de 40 anos, a gente vai ver que a incidência de crianças com síndrome de Down filhos dessas mães é muito grande também. Então, a gente considera a faixa etária como um fator de risco, né, que aumenta a possibilidade. Mas como a Alda bem falou, não é que quer dizer que só né, aí mulheres de mais idade vão ter, com uma idade um pouco mais avançada, podem ter filhos. Não, a gente encontra em todas as faixas etárias. E Alda, você é diretora, né, da Associação para o Desenvolvimento Integral do Down. Qual que é o objetivo dessa associação? Como que é o trabalho de vocês no dia a dia? Nós temos um trabalho educacional e socioassistencial. Então, basicamente, é preparar essa pessoa para que ela esteja incluída em todos os ambientes sociais, em todas as situações. Então, nós temos a escola, né? Essa escola não trabalha apenas conteúdos escolares, nós vamos bem além, e nós preparamos para o trabalho e colocamos no mercado de trabalho. E a partir do momento
que esse jovem, esse adulto é colocado no mercado, também conta com todo o apoio da instituição, no ambiente de trabalho e na instituição, porque é preciso que seja feita uma espécie de manutenção daquele conhecimento para que não haja esquecimento. E como eles também se renovam na empresa em função das tarefas, daquilo que eles fazem, também existe um treinamento, tanto no local como lá na DID. Então, esse trabalho apoiado, o emprego apoiado, é muito importante. Não considero assim, que seja um número grande de pessoas que tenham a condição de permanecer no emprego sem o apoio. Algumas sim, mas a grande maioria talvez não. E uma pessoa com síndrome de Down, ela pode ter uma vida normal, né? Do que isso depende, Sônia? Ela deve ter uma vida com todas as oportunidades de viver o que todo ser humano vive, né? Eu acho que essa seria a grande saída, né? Vamos dizer assim, o que traz mais segurança dessa pessoa ser preparada para enfrentar os desafios cotidianos, inclusive, né? São as oportunidades do dia a dia, da participação na vida da família, na vida doméstica, na vida social, na vida acadêmica, enfim. Ter a independência quando os jovens geralmente vão adquirindo mais a vida fora de casa, ter essa oportunidade, isso ainda a gente percebe que é uma dificuldade grande, né? Apesar de todo o progresso, ainda há alguma insegurança no sentido de, por exemplo, se locomover sozinho, poder tomar um ônibus, um metrô e usar o transporte público sozinho. Muitas vezes existe muita insegurança, mas é importante que essas oportunidades sejam dadas e que essa pessoa tenha, por exemplo, a oportunidade de estabelecer vínculos fora de casa, de ter o seu grupo de amigos. É muito difícil, esse é um dos grandes desafios que a gente tem atualmente, né? Assim, ter um grupo de amigos independente da família, ter a oportunidade de namorar. Hoje a gente já tem pessoas que se casam, pessoas que têm filhos, né? Pessoas com síndrome de Down que têm realmente isso que a gente chama de curso de vida, um curso de vida como de qualquer outra pessoa. Aí sim, dentro das condições dela, pode ter algumas limitações, como a gente disse, todos nós temos, mas ela vai ter a oportunidade de viver tudo que um ser humano vive. E vocês querem deixar algum site para quem quiser conferir, né, a programação, né, do Dia Internacional da Síndrome de Down, para quem quiser conferir e participar, né, de todas as atividades? Sim, no site do Instituto Olga Cos, www.institutoolgacos.org.br, as pessoas podem encontrar informações. Já há alguns anos o Instituto vem realizando diversas atividades para marcar esse dia e para celebrar, né? Que é um dia importante, é uma oportunidade de dar visibilidade à síndrome, de levar esclarecimento à população em geral. Então, as pessoas, no site do Instituto, as pessoas podem encontrar essas informações e as atividades. Alda? A DID participa de caminhadas e outros eventos, e esse ano, na semana do dia 21, que se comemora o Dia Mundial da Síndrome de Down, nós faremos o nosso primeiro encontro de educadores. Quem quiser participar, é só ligar na DID, se inscrever. Nós temos poucas vagas, temos um espaço limitado, mas teremos muito prazer em receber os educadores. Alda, Sônia, muito obrigada pela participação aqui no programa. Agradeço demais essa oportunidade. Eu acho que é muito importante levar esses esclarecimentos e divulgar a síndrome, né? Quanto mais, melhor. Alda? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E foi um prazer participar com vocês. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Informação para a cidadania.